O YouTube, pra mim, tá sendo um meio de externizar o que eu sinto, né? O que eu sinto no momento, eu sinto na hora. Tá servindo como se fosse um diário, visto que há anos atrás eu conseguia, muitos anos atrás, eu conseguia escrever sobre o que eu estava sentindo, mas foi uma fase. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a depressão, a escrita, escrever sobre, é uma forma muito boa de externar o que está sentindo. Mas nem todo mundo consegue. No meu caso, eu sinto um grande bloqueio em escrever o que eu sinto. Então, em determinados momentos que eu acabo querendo falar. E às vezes não tem com quem falar. Assim, tem com quem falar, mas às vezes você não acha palavras apropriadas no momento. Então, a cada momento que eu sinto aquele desejo de falar, de externar o que eu estou sentindo, o Facebook não, o YouTube está sendo muito útil nesse aspecto. Uma coisa que eu estou sentindo no momento, na verdade que eu sinto há anos, e não sabia o porquê, né? É aquela dificuldade de trabalhar fora, aquela dificuldade de cumprir com os compromissos, e principalmente focar em compromisso, fazer compromissos assim, de estabelecer um compromisso e ter aquele compromisso diário, mensal, seja lá com qual frequência for, aquela obrigação de fazer. Sempre tive muita dificuldade com isso, de ter essa obrigação de fazer algo naquele dia. Então, isso me limitava, isso me bloqueava muito. Eu estou tentando entender o porquê isso acontecia comigo. Logo de princípio, o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente logo pensa, isso faz parte da minha personalidade, pode ser um desvio de minha personalidade, pode fazer parte de uma coisa ruim que eu tenho, né? E fiz várias tentativas de trabalhar com algo, fazer algo para o meu sustento ou uma ajuda financeira. Só que em todas as minhas iniciativas, todas as minhas aquisições profissionais, acabava sendo limitada, bloqueada e interrompida. É uma coisa que eu não consigo, dificilmente eu consigo terminar algo que eu começo a fazer. Às vezes aquela ansiedade de fazer algo me tira o sono, me tira a noite, eu tenho que externar, botar para fora, tentar fazer. Tanto que eu montei meu salão, onde está todo preparado, equipado para cortar cabelo e tal, que minha profissão, o curso que eu fiz foi de barbeiro e tal. Fiz o curso de administração, um pouco de direito também, que foi um curso técnico. Então a base da base mesmo, bem muito simples o que eu aprendi sobre. Então não faz parte da minha vocação. A questão justamente essa necessidade de externar e entender o que eu estava sentindo, eu acabo tendo que fazer pesquisa sobre as medicações, efeitos colaterais, para quem é indicado e tudo mais. E nessas pesquisas eu descobri que uma das coisas pontuais na depressão, que acontece com muitas pessoas, se não total, as pessoas que têm depressão, não é o total porque eu já vi pessoas trabalharem, conseguir trabalhar fora, conseguir estabelecer e cumprir alvos, né, metas, consegue. Então, tem gente da minha família que consegue trabalhar muito bem, fazer tudo normalmente, só que tem a depressão. A depressão por outros motivos, outras alavancas, outros motivos que levaram a ter depressão e manter e continuar com aquela depressão. No meu caso, é doloroso, é triste, às vezes limitante, é como se quebrasse minhas pernas, meus braços, eu não tivesse sequer cabeça, né? Porque a cabeça é o que alavanca todo o resto, né? Que move todo o corpo. E muitas vezes aquela pressão da área do ambiente de trabalho, por exemplo, ter que estabelecer uma meta, fazer de tal forma como o chefe quer, e aquela pressão de o chefe estar fungando no seu ouvido, na sua orelha, tentando entender o que você está fazendo e cobrando melhor e tudo mais, aquilo me bloqueava de tal forma
E mesmo eu sozinha e tendo que fazer algo que me exija muito, que exija tempo, determinação, exija foco, não vai dar certo, eu não consigo. E o pior de tudo é que além de não conseguir e isso me fazer mal, o fato de não fazer ainda é pior, porque é uma frustração, um sentimento de inutilidade que é terrível. Então eu descobri que essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho, e eu achava que fazia parte da minha personalidade, e por fim descobri que não faz parte da minha personalidade, faz parte, infelizmente, da doença. É muito conflitante, né, o que a gente sente, para a gente entender isso faz parte de mim ou faz parte da doença, né? É muito conflitante, muito complicado. Então, eu sou julgada por esse motivo. Eu talvez julgada hoje seja uma palavra forte, mas talvez criticada ou talvez as pessoas querem saber o porquê que eu não consigo trabalhar fora, porque eu não consigo estabelecer metas, porque eu não consigo cumprir. E outra coisa é a questão que se torna mais complicada para mim, porque, por exemplo, minha religião, ela é meio que quer isso, ela é necessário isso, com base no conhecimento da Bíblia que eu tenho, é necessário de fato a fé ser movida por obras, né? A fé sem obra é morta, então eu tenho isso em mente, só que isso acaba limitando ainda mais, me deixando ainda mais frustrada, justamente porque minha vida se baseia nisso. Eu tenho que estabelecer metas e tenho que cumprir essas metas. Tenho que estabelecer alvos e cumprir, né, cumprir esses alvos. E por fim, quando eu não consigo fazer isso, o que acontece? Eu acabo me comparando com outras pessoas, fazendo comparativos, e às vezes pessoas de fora com boa intenção fazem isso, me comparam. O fulano tem depressão, mas consegue fazer, estabelecer metas, conversar com as pessoas, sair de casa e tudo mais. E já eu tenho essa dificuldade, né? De fazer coisas até mesmo relacionadas à religião. Então, acaba que eu simplesmente decidi lidar da melhor forma possível com essa situação. Eu decidi não me cobrar tanto, porque aquilo estava me deixando doente. Foi isso que causou o ápice da doença, que foi a tentativa de suicídio. Não só uma, não só duas, não só três, mas foram mais de 5 vezes. Então é complicado eu ficar alimentando esse sentimento em mim, porque é uma questão de vida ou morte. Então é a questão da minha vida, é viver ou morrer. Então, se eu me pressionar demais, me expor demais a essas coisas, na tentativa de ser melhor, isso é uma coisa que eu não consigo ser, eu vou me sentir frustrada e vou possivelmente morrer. Morrer porque aquela doença vai ficar tão agravante, tão ruim, tão imensa, que vai virar um monstro e ela própria vai me engolir. Então, entre tentar fazer o que é certo perante os olhos da sociedade e morrer por consequência disso, ou ficar viva, né? Ficar viva mas não acrescentar tanto para a população, tanto para a sociedade, é uma escolha que eu tenho que fazer. Ou é isso, ou é nada. Então, no momento eu prefiro estar viva, mas tendo uma consciência de que eu sou extremamente limitada. Não é 0,1%, é muito menos do que isso. Sou muito, extremamente limitada. Mas eu tenho que viver da melhor forma possível com isso, né? Para que eu não venha a falecer, para que eu não venha tentar contra a minha vida, para que eu não chegue ao ponto de não ter mais solução, de chegar ao ponto que eu cheguei. Só eu sei o quanto foi dolorido, o quanto foi sofredor. E além de tudo, não envolve só o meu bem-estar. Afetar meu parceiro, meu marido, afetar minha família, meus parentes, isso é ruim para mim. Porque além de eu ter que lidar com minha dor, eu tenho que lidar com a dor de fazer outras pessoas sentir dor. Lidar com a dor de fazer outras pessoas sofrerem, né? E umas coisas que está mexendo muito comigo ultimamente é essa dependência. Essa dependência sempre foi uma rasteira para mim, entendeu? Porque na questão financeira eu acabo dependendo muito do meu marido.
a questão de comprar medicação. Outra coisa, eu não posso me dar o luxo de me expor demais, de me cobrar demais, de continuar e manter pessoas que não me acrescentam nada na minha vida, porque essas pessoas não vão poder pagar minha medicação, essas pessoas não vão poder pagar minha consulta médica, essas pessoas não vão poder me ajudar. Porque a maior parte, tanto eu quanto quem me ronda, é de condição humilde. A minha família não é rica, nem da família minha, nem do meu marido. E mesmo que fosse, eu não tenho esse direito de exigir que minha família pagasse os custos do meu tratamento. Então, já que eu não posso custear o meu tratamento, não encontrei formas ainda de conseguir um tratamento de graça com medicações que eu preciso, eu tenho que lidar da melhor forma possível. E a melhor forma que eu estou encontrando hoje é me limitar. Me limitar de exposição com as pessoas, porque eu já passei por isso e dói muito. São momentos de picos de extrema felicidade, que eu me torno muito tagarela, falo demais, me empolgo demais e sempre tem alguém para me cortar as pernas. O que as pessoas não entendem é que eu só tenho aquele momento, eu tenho aquele momento de felicidade, aquele momento de sorrir, que eu só preciso daquilo. Então, quando as pessoas, os raros momentos em que eu não sou engraçada, eu uso a comédia, uso o sorriso, a brincadeira, muitas vezes para lidar melhor com a convivência com o ser humano, que não é fácil. E lidar comigo mesmo, muitas vezes eu tenho que brincar com a situação, com o que está acontecendo comigo, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas confundem isso com não levar a sério as coisas que realmente devem ser levadas a sério. Mais do que ninguém eu sei da seriedade da minha doença, mais do que ninguém eu sei da seriedade do problema que está o mundo. O Brasil não está numa situação boa, as pessoas não estão numa situação boa, seja financeira, emocional, espiritual, seja lá qual for. Eu tenho plena noção disso, mas eu não posso mais levar isso para o meu coração, porque eu já levei muitas vezes para o meu coração e luto constantemente contra isso, porque é questão de vida ou morte. Meu marido já chegou pra mim e falou assim: imagina eu chegar no trabalho e encontrar você morta. As pessoas vão chegar pra mim e dizer que podem chegar pra mim imaginando que eu tirei sua vida, ou que eu fui negligente, permiti que aquilo acontecesse, entendeu? Então eu tenho ainda que lidar com tudo isso. Entendo profundamente que eu me sentiria talvez ainda pior na situação dele. Já tive amizade que chegou na minha cara e disse que não é uma boa coisa, não sabe lidar com isso, não sabe lidar com essas minhas tentativas de suicídio, que isso é egoísmo, isso é maldade da minha parte, é crueldade da minha parte. Então, se as pessoas estão se sentindo tão mal em estar próximas de mim, seja por WhatsApp, seja por convivência, seja por estar no mesmo quadrado, por que eu vou fazer isso? Manter pessoas que não estão bem nessa situação. E por consequência acaba me afetando. Então, eu simplesmente escolhi ficar só dentro de casa. Às vezes só sem nem meu marido, porque ele trabalha o dia todo. E muitas vezes eu prefiro isso, me clausurar dentro de casa, ficar dentro de casa, sem acesso a ninguém, seja no WhatsApp, seja de qualquer tipo. E é muito triste, é muito ruim ter que depender financeiramente, pedir ajuda para comprar remédio, ter que pedir ajuda para ajudar nas despesas. Isso eu não quero para mim, entendeu? Porque muitas vezes acaba dando problema e às vezes meu pensamento é: essas pessoas estão me ajudando, minha família está me ajudando, meu irmão, meu pai, minha mãe estão me ajudando, mas eles não podem. É como se a gente estivesse tirando da boca deles para me dar, entendeu? Eles não têm condição de sustentar, além da família deles, sustentar a mim. Eu não tenho direito de fazer isso. Eles não têm obrigação mais comigo. Nunca tiveram, nunca precisou ter. Nunca foi necessário. Não é a palavra certa. Nunca foi certo eu ter que depender deles. Eu tenho que galgar meus próprios caminhos, abrir minhas próprias fronteiras e viver por mim própria, né? Mas infelizmente essa doença me limita. Me limita com o relacionamento com as pessoas, porque às vezes eu quero me dar bem com as pessoas, quero me dar bem com minha família e tudo mais, acabo falando coisas que eu sinto, sinceridade no meu coração, estou sentindo aquilo, externo aquele sentimento, às vezes falo, você não sabe quão doloroso é, em momentos em que eu tenho a oportunidade de falar, às vezes eu estou, só para quem, poucas pessoas vão entender, talvez mesma religião, comentar nas reuniões, preparar as reuniões, e muitas vezes só nesse estudo em família que eu tenho um momento de falar, externar o que eu estou sentindo, muitas vezes comentar, né? E às vezes eu estou falando, me empolgando, eu sou meio... falo mesmo, acabo me empolgando demais,
certo? Mas a falta de paciência das pessoas ouvirem e entender o que eu estou sentindo, às vezes no áudio, no WhatsApp, a pessoa não tem paciência de ouvir meus áudios, não condeno, porque de fato eu falo demais às vezes, mas é bom as pessoas lembrarem que às vezes eu só tenho aquele momento para falar. O momento que eu estou disposta para falar é aquele. Talvez amanhã, daqui a 20 minutos, eu não esteja mais disposta a falar. E por essa falta de comunicação, às vezes, se não querer falar, também sou julgada por isso. Pô, você deveria falar o que você está sentindo e tudo mais. Mas é uma coisa que não acontece muito comigo. Porque às vezes eu prefiro errar falando o que eu estou sentindo do que errar por não falar. Eu prefiro falar o que eu estou sentindo, para deixar claro meus sentimentos, e quando a pessoa fazer algo que não me agrada, não ficar aquela coisa, eu não sabia, né? Mas enfim, eu sei que não é fácil lidar com a doença. Talvez se eu não tivesse depressão, eu tendo depressão, eu não consigo lidar com pessoas que têm depressão. Imagine